Bom dia, aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos, estou falando aqui de Valença, Bahia, Brasil, graças a Deus, bairro Bate Quente. Hoje são 15 de maio de 2025, agradeço aí a atenção. Nessa sequência de arquivos em PDF, graças a Deus eu enviei aquele arquivo, as funções ecológicas das árvores que fazem o sombreamento de cacaueiros. É de se lamentar como ainda profissionais de ciências agrárias no Brasil usam avaliações, pressupostos de que vamos ver, o tempo vai mostrar se realmente cacaueiro a pleno sol é viável ou não. Então, diante do embasamento ecológico científico, graças a Deus que esse arquivo aí que eu elaborei, não porque eu elaborei, mas com base, eu fiz com base científica, esse arquivo em PDF, as funções ecológicas das árvores que fazem o sombreamento do cacaueiro. Diante de uma análise, de uma leitura na íntegra deste arquivo em PDF, não há dúvida nenhuma, não resta dúvida quanto a se ter consciência, certeza de que cacaueiro a pleno sol não é viável. Porque, primeiro, o sistema radicular dos cacaueiros, ou do cacaueiro, é mais raso comparado com o sistema radicular das árvores de sombra, que devem, cientificamente, respeitando o artigo 225 da nossa Constituição de 1988, se nós vivêssemos numa sociedade brasileira que realmente respeitasse as leis ambientais, toda a área que fosse manipulada, implantada com cacaueiro a pleno sol, esses proprietários estão sujeitos a punições perante a lei. Porque o artigo 225 da nossa Constituição de 1988 diz o seguinte, que é necessário que haja fiscalização das empresas que manipulam vegetais. Ora, se a empresa ou o produtor de cacau está implantando cacau a pleno sol, de antemão sabe-se que está se colocando em risco a própria espécie vegetal, que é o Theobroma cacau linneu. Por quê? Porque vai expor uma espécie vegetal a uma situação de degradação genética e vegetal e extinção da própria espécie, porque toda vez que se encontra cacaueiros vegetando em ecossistema, o cacaueiro está debaixo de dossel de árvores. O cacaueiro é uma planta C3. O cacaueiro é uma planta C3. Nós não vamos entrar em detalhe a respeito de planta C3, mas basta a senhora, você, ou o senhor, ou a senhorita, ou você, fazer uma pesquisa para conhecer a diferença entre uma planta C3 e uma planta C4. É só pesquisar isso aí, né? Fácil pesquisar na internet ou algum livro que você, ou a senhora ou a senhorita dispõe aí, ou o senhor. Então vejamos. Existe o outro aspecto, é que uma árvore, segundo a ciência, uma árvore madura emite para a atmosfera por dia 40 litros de água em forma de vapor. As árvores impedem a formação de correntes de ventos intermitentes, quentes e secos. E esses ventos, incidindo sobre
cacaueiros a pleno sol, esses ventos é que vão provocar o rompimento, entre aspas, distal do pulvínolo do cacaueiro, que é um entumecimento que Deus criou e colocou nas extremidades do pecíolo da folha dos cacaueiros. A exposição à luz de sol direta vai provocar a desidratação do pulvínolo e o rompimento e a biscisão natural. Esses são termos citados em memória de Paulo de Tarso Alvim, que foi o líder científico da CEPLAC e que, infelizmente, hoje não existem líderes científicos da CEPLAC. Porque se existisse, a primeira coisa que a CEPLAC, os profissionais da CEPLAC devem fazer perante a sociedade é esclarecer e alertar toda a sociedade brasileira que compõe a cadeia produtiva do cacau no Brasil, alertar através de live e mostrar cientificamente que não se deve plantar cacaueira a pleno sol. E ninguém se manifesta, alguns já se manifestam, certo? Mas são poucos. Então, a CEPLAC hoje, ainda combalida como está, ela deve assumir esse compromisso, sim. Porque assumindo esse compromisso está se respeitando o artigo 225 da nossa Constituição Brasileira de 1988. Ora, eu não posso rasgar a Constituição brasileira, nós não podemos, que foi a sociedade que deu respaldo a essa Constituição. E como é que a gente fica descumprindo a lei? Então, se está se plantando cacaueira a pleno sol, pegue o artigo 225 da nossa Constituição de 1988, faça uma análise, não precisa ser especialista em lei, e vai se observar que a manipulação de cacaueiro da espécie Theobroma cacau linneu debaixo de luz direta de sol, o cacaueiro a pleno sol, está se colocando em risco a própria espécie. E aí, se houvesse realmente fiscalização no Brasil, essas pessoas que vão plantar cacaueira a pleno sol, essas áreas, seja pequena ou grande, elas estão sujeitas a sanções da lei, da própria Constituição brasileira, que foi a sociedade que escreveu. Então vamos ler isso aí. É necessário, para se manter a biodiversidade, aonde se cultiva o cacaueiro, a pleno sol está se destruindo a biodiversidade, porque os agentes polinizadores da flor do cacaueiro, eles necessitam de microclima com sombreamento de árvores, o sombreamento moderado, entre aspas. Essa citação aqui é do Miller, que graças a Deus ele... Eu não sei se o Miller se aposentou, mas ele era ou ainda é pesquisador da CEPLAC. É isso? É com curso de pós-graduação, graças a Deus. Ele é que fez essa menção, que o cacaueiro precisa de sombreamento moderado. E o L.A. Dias, que escreveu o livro Melhoramento Genético do Cacaueiro no Brasil, ele cita o seguinte, que a região cacaueira da Bahia típica, os solos são rasos e a retirada das árvores de sombra dessas áreas de cacaueiro vão comprometer o balanço hidrológico do solo, porque os solos são rasos. E aí o solo não tem tanta capacidade de ter água residente no solo, porque a água vai evaporar, porque não existem árvores nessas áreas de cacaueiro. O Capó Bianco organizou aquele livro Biodiversidade na Amazônia Brasileira e a equipe científica que ele coordenou diz o seguinte, está escrito lá nesse livro, Amazônia Brasileira, que as árvores com sistema radicular mais profundo na floresta amazônica são elas que garantem o suprimento de volume de água em forma de vapor para a atmosfera, para garantir as precipitações pluviométricas dos períodos de seca típica da região.
Porque a região da Transamazônica, da Floresta Amazônica, aí na Transamazônica, no Pará, graças a Deus, são 6 meses de período seco e 6 meses de período chuvoso. Não existem estações climáticas definidas. Primavera, verão, outono e inverno, não existe isso na Transamazônica. E no período seco, quem garante o suprimento de chuvas regulares para a atmosfera, para irrigar toda a biodiversidade, e é claro, o solo, são essas árvores que têm um sistema radicular mais profundo. E em época de aquecimento global, de déficit hídrico na atmosfera e no solo, vai se plantar cacaoeira a pleno sol? Então é por isso que eu falo, não por orgulho, mas graças a Deus eu falo, com embasamento científico. Profissionais de ciências agrárias que ainda duvidam, que querem tempo para saber se as áreas de cacaoeira a pleno sol vão dar certo ou não, esses profissionais, não é porque eu escrevi, precisam ler, analisar à luz da ciência. Pega o livro Manejo Ecológico do Solo Tropical, de Ana Maria Primavera, foi ela a editora Nobel. Vai ler o livro, vai estudar, vai verificar que as árvores são termostatos. E as regiões, tipo o deserto de Saara, regiões que estão em processo de desertificação ou foram desertificadas, existiam árvores. As árvores contribuem para a preservação da biodiversidade local e o próprio, em memória, Paulo de Tarso Salvini, ele escreveu um texto científico dizendo que, entre aspas, diferentemente das outras espécies cultivadas comercialmente, o cacaueiro precisa ter um manejo de um microclima local e deve ser cultivado e precisa ser cultivado debaixo de dossel, de copas de árvores. E o cacaueiro é muito sensível às variações bruscas de temperatura. As áreas não têm quebra-vento arbóreo. A Ana Maria Primavera escreveu um livro dizendo que o quebra-vento arbóreo, ele impede o processo de perda muito rápida de volumes pluviométricos na região. Porque, é claro, quando chove, as chuvas caem, graças a Deus, porque a presença das árvores garante uma temperatura o suficiente que não venha nem dissipar as nuvens, nem provocar os torós, porque quando as nuvens são leves, o vento é quente e seco porque não tem árvores, então essas nuvens são lançadas para fora das bacias hidrográficas. E aí quando chove, chove fora das bacias hidrográficas. Deus fez tudo certo. Então, se chove fora das bacias hidrográficas, vem o quê? Vem um período crítico de seca. E no lugar onde não existem árvores de sombra de cacaueiro, as nuvens para se precipitar, elas precisam ser muito pesadas. Aí é que vem os torós. Então Deus fez tudo correto. A primeira coisa que acontece com essa história de plantar cacaueira a pleno sol é que o homem está se colocando contra a uma regra, uma lei natural que Deus criou. Gênesis 2,15, Deus colocou o homem no jardim do Éden, o homem e a mulher. O jardim do Éden é a face da terra, onde tem ser humano, para lavrar e guardar, entre aspas. É cultivar, mas guardar, garantir para as gerações futuras o sustento e a sobrevivência dessas espécies que têm valor comercial, que são espécies que se usam como alimento. Então vejamos, basta analisar esse texto aí
graças a Deus, não é porque Dacilto Mato dos Santos está enviando, as funções ecológicas das árvores de sombra dos cacaueiros, leia, por favor, leia. Não é isso? Com atenção esse texto, porque existem inúmeras citações científicas de livros, certo? E basta ler Ecofisiologia do Cacaueiro, o ciclo da água na natureza e as considerações que estão explícitas aí nesse arquivo. Então, graças a Deus, eu não tenho dúvida. Ora, eu tenho também aí, graças a Deus, sombreamento de cacauais, sombreamento de cacauais. E mostra cientificamente o que acontece com a área de cacaueiros que é cultivada. Esses cacaueiros são cultivados debaixo de dosséis de árvores, certo? Então, esse livro, Sombreamentos dos Cacauais, Sóstenes Miranda, de 1938, ele era chefe do Departamento Técnico Agrícola do Instituto de Cacau. Aí depois eu vou encaminhar esse arquivo em PDF. Eu digitei na íntegra todas as argumentações dele, do Sóstenes Miranda, e com ele faz umas considerações à luz da ciência, da ecologia, de todo o processo de reciclagem de matéria orgânica, queda de galho, de folhas secas sobre o solo, onde existe cacaueiros cultivados. E aí o que acontece? Não se sombreia cacaueiros. Diante de mudanças climáticas e aquecimento global, o que acontece? O ar vai ficar mais quente e mais seco. A árvore, ela é um quebra-vento arbóreo, ela retém 40% da velocidade do vento. Aí vem vento quente e seco, incide sobre os pulvinos dos pecíolos, das folhas dos cacaueiros, e provoca o excesso de movimentação das folhas, porque a área que não tem árvores de sombra, em áreas comercialmente plantadas de cacaueiro, essas áreas ficam sujeitas a ventos mais velozes e secos e quentes. A movimentação das folhas do cacaueiro vai ser bem maior. Colocaram aí um vídeo aí de cacaueiro a pleno sol em Fortaleza. Eu encaminhei para o grupo, graças a Deus, está no YouTube, vai ver. Toda a área de cacaueiro, a pleno sol, a gente vê a movimentação em excesso das folhas dos cacaueiros, o que provoca a queda prematura das folhas, o envelhecimento precoce e a vida da folha é mais curta. Aí depois, essas grandes empresas, ou quem tem cacau a pleno sol, vai reivindicar direito a crédito de carbono. Se as folhas do cacaueiro têm vida mais curta, então vai se sequestrar menos carbono da atmosfera. É uma contradição. E aí é o seguinte, toda tecnologia que estão usando em áreas grandes ou pequenas, com cacaueiros a pleno sol, é uma tecnologia do agronegócio que está destruindo tudo lá em Luiz Eduardo Magalhães. Na década de 30, na Geórgia, nos Estados Unidos da América, os norte-americanos sofreram. Eles aprenderam o que foi trabalhar com agricultura de alto impacto ambiental. As tempestades de areia foram tão intensas que de dia ficava escuro, porque a tempestade de areia cobria a luz do sol. E foi um pandemônio, foi um terror. Eu já mandei vídeos aí, um vídeo falando a respeito disso, documentário. E o governo, o poder público, criou leis de
manejo e conservação da água e do solo, e revegetou, arborizou a região, e hoje vai lá em Lawrenceville, na Geórgia, nos Estados Unidos, vai na zona urbana, vai na zona rural, recuperaram ao longo das rodovias, áreas de vegetação arbórea, manejo de solo de forma ecológica. Eu passei, foi 3 meses lá. Quando chove nas cidades, não acontece enchente, porque tem árvores, as cidades são arborizadas, existem distritos que trabalham tipo até assistência técnica extensão rural presencial, quando tem aqui no Brasil, essa até presencial, eles trabalham com o manejo das árvores e o manejo da água e do solo, na zona urbana e na zona rural, e eles são criteriosos. E aí reverteu a situação das tempestades, acabaram as tempestades de areia. E aí nós estamos na região de clima tropical, regiões de semiárido. O nome já está dizendo, altas temperaturas, e vai se plantar cacaúira a pleno sol? Não é questão de escolha, não. Não é, porque eu vou escolher. Escolher cortar árvore numa época dessa, porque corta árvore, tira as árvores da região, solos arenosos, as áreas vão ficar inflamáveis, porque lá na Transamazônica, na década de 90, estava acontecendo incêndio em área de floresta por causa do excesso de calor. Vai ler o livro Biodiversidade na Amazônia Brasileira, que o Capó Bianca organizou. É mais incêndio, mais foco de incêndio por causa do excesso de calor. Então o que é que vai acontecer? Excesso de calor em área de cacaúira pleno sol, vem incêndio. Porque vai haver, fica inflamável, a inflamabilidade é muito alta dessas áreas. Outra coisa, o cancro do cacaueiro. Olha, por lei, ninguém no Brasil poderia plantar cacaueira pleno sol, se for se debruçar no artigo 225 da Constituição Brasileira de 1988. Basta ler. Qualquer adolescente, qualquer pessoa que lê vai entender que não precisa ser especialista, que quando se planta cacaúira a pleno sol está se comprometendo a base da garantia da sobrevivência da espécie. O cancro do cacaueiro mata cacaueiro de qualquer idade e ele acomete, a CEPLAC tem todos os trabalhos científicos e acontece no campo também, na prática, toda a área de cacaueira a pleno sol fica sujeita a ataque do cancro do cacaueiro, que é provocado pelo excesso de sol, que queima os tecidos dos galhos e vem provocar a morte desses cacaueiros. Ataque de munalônio. Tem vídeo aí no YouTube mostrando os danos que são provocados lá em Ubaíra. Tem o vídeo mostrando, na época, o ataque intenso de inseto com aparelho bucal sugador, que é o monalônio, que provoca a bexiga, entre aspas, no fruto. E promove uma regressão de volume de colheita de amêndoa de cacau. E de frutos de cacau. E de volume de cacau. Em amêndoa seca. Provoca prejuízo. E o TRIPS provoca o emponteiramento das plantas, porque resseca os lançamentos novos. O cacaueiro trabalha para lançar folha nova, e o vento quente seco vem e derruba as folhas novas de forma prematura. Aí vem uma exaustão do solo sem promover a produção de drenos, entre aspas. Esse termo é uma citação em memória de Paulo de Tarso Alvim. Drenos no cacaueiro são parte de tecidos meristemáticos que estão em desenvolvimento, lançamentos novos, almofadas florais, birros e frutos.
Porque o cacaueiro, claro, é uma espécie vegetal, ele produz seiva bruta e seiva elaborada. O Paulo de Tarso Alvim usou esse termo, entre aspas, fotoassimilados, que vão dar origem aos drenos, que são lançamentos novos. Paulo de Tarso Alvim, em memória, comparou as folhas do cacaueiro a uma cozinha de uma casa. Então, a seiva bruta, ela ainda não está em condições da planta transformar em drenos. É preciso ter a seiva bruta e depois a seiva elaborada. E como o cacaueiro é uma planta C3, exposta à incidência direta de luz do sol, ela vai o quê? Fechar os estômatos e vai reduzir o processo de fotossíntese. E vai provocar a queda prematura de folhas e flores nos primeiros anos. Aí a gente vê vídeo aí na colheita de frutos de cacau em área de cacaueira pleno sol. Eita, enche as vistas, muito cacau que está se colhendo. Mas em 1938, o livro de Sócrates de Miranda, Sombreamento dos Cacauais, ele prova cientificamente, na época ainda, e toda pesquisa que o Sócrates de Miranda fez em 1938, que lançou esse livro, Sombreamento de Cacauais, é atualíssima a pesquisa, porque ele fez a pesquisa com base nos princípios ecológicos. Tecnologia, inteligência artificial, drone, agricultura de precisão, entre aspas, irrigação, não substituem os reguladores naturais, entre aspas, desativados de um ambiente degradado. Isso aí é uma citação do Odo Primavera. Graças a Deus que veio essa citação. Então, a tecnologia de cacaueiro a pleno sol não vai substituir as funções ecológicas das árvores de sombra, que vão garantir a emissão por dia de 40 litros de água em forma de vapor, evapotranspiração, promovido por uma árvore. Então, se você tem 10.000 hectares de cacaueiro a pleno sol, faça aí um cálculo, sombra plantada no espaçamento de 24 por 24. Não é isso? Com uma árvore no meio do quadrado. Faça aí as contas e você vai ver quantas árvores deixam de existir nessa área para cada uma mandar para a atmosfera por dia 40 litros de água em forma de vapor. Aí vai plantar cacaueira pleno sol em semiárido. Quem vai sofrer? O grande empresário, ele tem um leque de opções de investimento. Se não der certo, ele abandona a área e quem vai sofrer são as pessoas que moram na zona urbana, porque está faltando chuva, porque a temperatura do semiárido, as temperaturas são elevadíssimas. E acontece que, ao invés de se plantar cacaueira pleno sol, deve-se plantar com sombra moderada, segundo o Miller, pesquisador da CEPLAC. Não é assim? Esse termo é dele, sombreamento moderado, entre aspas. É uma citação do Miller, graças a Deus. Então, veja só. A realidade é essa. O ácaro da gema do cacaueiro gosta de áreas novas ou em desenvolvimento, claro, e safreira que está pleno sol, principalmente áreas novas. E nós temos também o sequestro do gás carbônico, que é um gás de efeito estufa. O cacaueiro não faz sequestro de carbono com tanta eficiência e com um volume tão alto como uma árvore não tem condições. Vai ler o livro Biodiversidade da Amazônia Brasileira, que o Capó Bianco organizou. Eu comprei esse livro, Deus me deu, graças a Deus. Vai ler. E que ele faz uma pergunta: qual o valor de 1 metro cúbico de água que é emitido para
a atmosfera via uma árvore. São os valores ecológicos, são esses os serviços ecológicos. Então, a gente precisa entender o seguinte, que quando uma pessoa deixa de plantar uma árvore em área de cacaueiro, árvore de sombreamento, está contribuindo para aumentar as enchentes na zona urbana. Vai ler a teoria de Gaia. Nós precisamos ler. Que é comparado o planeta Terra que o nosso Deus criou, uma teia de aranha. Se uma pessoa corta uma árvore, ou na zona urbana ou na zona rural, vai contribuir para o aquecimento global e o derretimento do gelo das calotas polares, porque vai aumentar o calor em função de faltar uma árvore para sequestrar o gás carbônico da atmosfera através do processo de fotossíntese. Então, veja só, o Caporal, em memória, ele escreveu um artigo dizendo o seguinte, eu já mandei para o grupo, esse artigo ele publicou, tá aí, Deus já levou o Caporal, mas ele deixou esse artigo, ele diz o seguinte, que os profissionais das ciências agrárias no Brasil, tanto de nível médio como de nível superior, eles, nas suas instituições de ensino, eles não tiveram a vivência de ciências agrárias com base, com respaldo nos princípios ecológicos, entre aspas. Por isso que chegou essa história aí de Revolução Verde. Não é isso? Usar gesso no solo, calcário, ora... A Ana Maria Primavera escreveu o livro Pergunte ao Solo e às Raízes, e nesse livro ela faz uma citação dizendo que os profissionais brasileiros, na época da ditadura militar, os profissionais de agrárias fizeram um manifesto contra os critérios de calagem que se usou, se adotou na época da ditadura militar no Brasil. E aí os militares disseram que os engenheiros agrônomos que estavam sendo contra a importação dessa calagem em solo tropical aqui no Brasil eram subversivos, entre aspas. Então, quer dizer, hoje não é bem, hoje não é bem assim, mas tem uma semelhança, não é isso? Porque hoje toda pessoa que quer trabalhar nas ciências agrárias com base nos princípios ecológicos é um ativista ecológico. Não existe ativismo ecológico dentro de princípios ecológicos. Qual é o ativismo ecológico, entre aspas, que existe quando uma pessoa decide não cortar mata ciliar? Todo mundo sabe. Quem conhece, né? Graças a Deus, sabe que a mata ciliar regula o meio ambiente, que garante a sobrevivência da água e o ciclo da água. Por isso que, graças a Deus, o Ernest Gosto escreveu esse termo. Água se planta, porque a árvore precisa plantar para poder garantir a existência de água residente no solo, entre aspas. E o componente arbóreo diversificado. E tem mais, existem espécies arbóreas que são multifuncionais. Que além de prestar serviços ecológicos, que o principal é sequestrar o gás de efeito de estufa, existem vários serviços ecológicos que eu não posso citar aqui, que são vários, mas que são mencionados nesse arquivo aí, os serviços ecológicos das árvores de sombra dos cacaueiros. E eu estou fazendo isso aqui, eu acordei, graças a Deus, agora de manhã, não é porque eu quero, é porque Deus, o Espírito Santo disse, olha, pegue seu celular, eu vou lhe dar um áudio para você. E você vai passar para os seus colegas, para os conhecidos aí do grupo do Zap. Então, Jesus Cristo diz, quem tem ouvido, ouça, né? Ouça. E de Deus não se zomba. O que o homem plantar, isso ele se fará. Então, se o homem, a mulher, planta cacaueiros a pleno sol,
Ele vai colher o quê? Vendavais, chuva de granizo, enchentes, secas, ataque intenso de Chileboros, broca, do manhoso, que é uma broca que só tem lá na região norte, do ácaro, da vaquinha, do tripes, do cancro do cacaueiro, é assim? E vai haver uma regressão ecológica, entre aspas, citação do outro Primavera, e vai se enveredar pela crise socioambiental e socioeconômica. No final de 2021, houveram cheias, enchentes rigorosas, né? Fortes aqui na região cacaueira típica, no município de Gandu, na Bahia. 6.000 sacas de cacau seca armazenada foram perdidas porque as enchentes destruíram, invadiram o depósito e destruíram as sacas de cacau. O prejuízo foi de 5 milhões de reais. E Gandu, na época, já era considerado um polo cacaueiro por excelência, um cacaueiro de alta produtividade, de alta tecnologia. E essa tecnologia não impediu o excesso de enchente. A sede da CEPLAC ficou ilhada e inundada. E aí? E no período seco, córregos, algumas fontes d'água no próprio CEPEC secou, que o pessoal da CEPLAC ia buscar água em outra região, os funcionários do Centro de Pesquisa do Cacau. Olha só, resumindo, o ciclo da água fica curto, entre aspas, em área de cacaueiros a pleno sol. Para formar nuvens e para que aconteça a precipitação pluviométrica aonde não existem árvores, é necessário que essas nuvens estejam pesadas. Aí vem os torós. Toró é meio ambiente que não tem árvores, porque as nuvens ficam impulsionadas de baixo para cima pelo colchão de ar quente e seco, porque não tem árvore para fazer a remediação, para regular as mínimas e a máxima de temperatura do ar. Aí as nuvens ficam vulneráveis a ventos quentes, secos e velozes. E elas são impulsionadas para cima e são dissipadas. Aí é seca. Então, quando as nuvens vão se acumulando, que ficam pesadas em região que não tem árvore, elas precipitam de uma forma desequilibrada e há o excesso de chuva. Deus não criou o planeta Terra para ter excesso de chuva, não. E tem mais, as árvores, já a ciência provou, elas emitem para a atmosfera gases que na atmosfera são partículas que vão fixar as gotas d'água da chuva, vão garantir a fixação dessas gotas d'água de chuva e bombardear as nuvens para que haja precipitação. Aí o que é que o homem inventa? Vamos fazer chuva artificial. Aí bota um avião, enche de produto e bombardeia as nuvens. Aí vem o desequilíbrio. Não viu lá em Dubai? As enchentes em Dubai. Foi isso. Houve um desequilíbrio na hora de bombardear, de gerar chuva. E aí o que foi que aconteceu? O torozão lá no reino da dinheirama, né? Do petróleo. E aí? Aí foi porque errou os cálculos. Então vamos plantar árvore. Água se planta. O Ernest Gomes aqui na Bahia comprou uma fazenda que as nascentes estavam tudo comprometidas, morrendo. Ele comprou e recuperou. Tá lá, vai lá ver. Isso todo mundo que conhece mesmo, que tem a prática, sabe que a árvore ela é responsável pelo balanço hidrológico do solo. Aonde não existe árvore, existe desbalanço hidrológico no solo. E aí é o seguinte, período longo de seca, aí depois do período longo de seca em solo impermeabilizado, vem o quê? As enchentes.
Isso é uma referência, uma citação da Ana Maria Primavera, de Memória, e de outros autores. O ciclo da água fica curto, porque o solo não tem, ele não é vegetado ou revegetado, e quando a água da chuva cai no solo, o solo está impermeabilizado. Olha, a infiltração de água da chuva em área de cacaueiro a pleno sol é irregular, porque o sistema radicular do cacaueiro é mais raso do que as árvores. Então, olha aí, Deus lembrou. Então o ciclo da água vai ficar curto. Por que vai ficar curto? Porque não existe árvore para que a água seja interceptada, as águas da chuva, pelas copas das árvores, que vai armazenar na superfície das folhas volumes imensos de água da chuva e ainda vai escorrer pelos troncos das árvores e o sistema radicular da árvore e das árvores funcionam esses sistemas radiculares das árvores como um arado biológico que vai permitir a infiltração mais profunda das águas nesse solo onde tem cacaueiro cultivado. Então, o que é que tem de dificuldade, né? Isso. A dificuldade, o que é? Quem promove essa dificuldade é a ganância. Toda ganância vem castigo. Porque a ganância minha, a nossa ganância, o imediatismo de colher muito cacau, o camarada diz, não, porque o cacau vai ter que produzir do jeito que a gente quer. Aí, e a ecofisiologia do cacaueiro? E os limites ecológicos, das leis ecológicas que Deus criou que toda espécie vegetal tem. Então, o que é? É regressão ecológica. Essa tecnologia não tem nada de desenvolvimento, é uma regressão, é um suicídio ecológico. Então, vamos relembrar. Áreas de cacaueiros a pleno sol, o solo fica impermeabilizado, porque 1,20 m de garantia de infiltração de água no solo não quer dizer nada, não. Se fosse assim, Deus só ia criar o cacaueiro, né? E o planeta Terra só tem cacaueiro. Deus não fez assim. Eu vi urucuzeiro vegetando a pleno sol em região de mata. Eu vi, lá na Transamazônica. É claro, no Pará. Eu vi. E os cientistas que participaram de expedições na CEPLAC em área de cacaueiro, em ecossistema, em mata, sempre os cacaueiros estão vegetando debaixo de árvore de sombra. A ciência diz o seguinte, que a ecofisiologia do cacaueiro, Deus imprimiu ao cacaueiro uma espécie que foi criada para ser cultivada debaixo de sombra. Por isso que diz que a folha do cacaueiro é glabra, ela não tem pelo. Então é uma folha que fica exposta à luz do sol, ela envelhece mais rápido, ela é queimada pelo sol. E não é expansão celular normal, estaciona o crescimento normal da área foliar do cacaueiro exposta a pleno sol. Não é isso? Então, o cacaueiro fala, né? A pleno sol ele fala, ele mostra. Porque vem manhoso, vem vaquinha, vem tríplice, vem monalônio, vem o ácaro, vem o xilodorus, vem o cancro do cacaueiro e vem o prejuízo. Aí, a euforia é passageira. Então, eu agradeço aí a atenção de vocês olha, o problema da nossa sociedade brasileira é essa. Nós não temos tempo para ler, estudar mais. Nem pesquisa tem mais. Na área de cacaueiro, de cultivo do cacaueiro, como houve na CEPLAC, não tem. Porque todo mundo no Brasil quer ser especialista em altas produtividades, áreas de alta produtividade. E vem
Aí Deus passa a borracha no lombo desse povo, porque vem praga, vem doença, vem tudo, porque Deus está mostrando o seguinte, que quando o homem, a mulher quer se opor e desrespeitar e não obedecer às regras que Deus criou, a natureza mostra e cobra a fatura, né? O Odo Primavera escreveu um livro dizendo que Deus perdoa, mas a natureza não perdoa. A natureza não perdoa porque a gente está vendo aí a quantidade de municípios se acabando debaixo de enchente. E o Rio Grande do Sul, o que foi aquilo ali? Aonde chega pessoas que adotam uma agricultura da violência, entre aspas, citação da Ana Maria Primavera, há impacto ambiental muito alto. Aí vem a destruição. Aí vai mecanizar solo em contexto de clima tropical para plantar culturas de sistema radicular raso que não tem a capacidade de garantir a permanência da água no solo, porque plantas de sistema radicular mais raso, como a soja, precisamos cultivar a soja, mas com sustentabilidade. Essas plantas com sistema radicular mais raso, como que vão garantir que o solo tenha condições das águas da chuva se infiltrar mais profundo? Então vamos voltar à citação a biodiversidade na Amazônia brasileira do Capô Bianco, que ele organizou. Os pesquisadores cientistas descobriram, mas lá na mata, que existem árvores que garantem o suprimento de nuvens para formar chuva no período típico seco da região. E quando o madeireiro chega, ele não sabe disso, ele corta. E a pecuária no Brasil, essa pecuária que não tem sustentabilidade, é quem mais contribui para esse ciclo vicioso do meio ambiente doente de excesso de calor, excesso de chuva, excesso de enchente. Aí volta, excesso de calor, excesso de enchente, porque os solos estão impermeabilizados e faltam os termostatos. As árvores garantem a reciclagem e ciclagem de nutrientes e macronutrientes no solo tropical. E aí, quem garante a produtividade do cacaueiro, desculpem, ou qualquer outra espécie vegetal, seja arbusto, herbáceo ou arbóreo, no solo tropical é a micorriza no solo. E a micorriza é a interação de fungos e raízes, e que essa interação depende de temperatura mais amena. Então, no semiárido, as temperaturas são altíssimas. Ainda vai plantar cacaúra a pleno sol. Bem, a questão é o seguinte: quando alguém apresenta essa proposta de plantar cacaueiro a pleno sol, vai influenciar todo o campesinato a plantar cacaueira a pleno sol, não é isso? Infelizmente é assim. As grandes empresas. Isso, existem pequenos produtores que cultivam cacaueiro de forma ecológica, agroecológica, com sombreamento moderado. Aí quando eles vêm, esses grandes empresários, eles vêm com a invasão cultural ecológica, entre aspas. Nós precisamos ter uma cultura ecológica, não é nesse estereótipo, essa pecha que a maioria das pessoas usam, ativista ecológica, ativista ecológico, é negativo. Se não houver o componente arbóreo diversificado, vai acontecer a falta de chuva e seca, e vem fome, vem miséria, vem desemprego. E esses grandes proprietários, eles vão sentir, né? Claro. Não viu lá nos Estados Unidos? Não vem aqui em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia?
que compõem o Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia. Eles acham que é a meca do desenvolvimento, do avanço tecnológico, mas vai lá para ver que de vez em quando tem tempestade de areia na zona rural e na zona urbana, chuva de granizo, torós, excesso de calor, enchentes. O que é isso? Porque houve um corte do componente arbóreo diversificado, que garante a formação de chuva, que impede chuva de granizo, que impede tempestade de areia. Então vamos analisar, vamos pesquisar e conhecer o que foram as tempestades de areia nos Estados Unidos na década de 30. Vamos analisar, vamos ver os vídeos, vai lá olhar como é que está hoje. As regiões no próprio... o presidente Kennedy ele disse que o maior responsável pela formação de deserto é o homem. Machado de Assis escreveu o livro Os Sertões, não é isso? E ele fez uma menção de que o homem, com sua cultura tradicional de machado e fogo, é que criou a caatinga, que cria o deserto. Leia Os Sertões, de Euclides da Cunha. Basta ler o romance. Eu li, graças a Deus, em 1979. Eu estava estudando na IMARC de Uruçuca, Bahia, colégio da CEPLAC. Eu comprei o livro, na época era Círculo do Livro, e eu li. Eu tenho em casa esse livro. Ele faz uma abordagem científica a respeito do seguinte, que os coronéis na época, os latifundiários, eles se gloriavam, eles se achavam muito poderosos quando eles viam extensas áreas desmatadas. Para eles era o poder deles, era desmatar. E aí deu origem o quê? As caatingas. As caatingas não surgiram do nada, não. Aí, na floresta amazônica, existem espécies de caatinga, tem que eu vi. Aí, perto do Brasil Novo. Quando estourou um garimpo, na década de 80, eu estava de férias ali perto do Brasil Novo, eu fui lá e eu vi. Não tirei foto, que na época eu não levei máquina, mas tinha uma ilha natural cheia de espécies de caatinga. E na floresta amazônica tem espécie de caatinga que Deus criou, Deus resolveu criar. Mas se corta todas as árvores, os solos vão dar origem a plantas xerófitas, não é isso? Xerófitas são plantas que só sobrevivem em solos que têm baixa capacidade de infiltração das águas da chuva. Aí vem essas plantas xerófitas, aí vem caatinga, aí vem sertão. E agora até a caatinga está sendo queimada no Brasil. Pois é, um bom dia, obrigado, que Deus abençoe a todos nós. Fica aqui Gênesis capítulo 2, versículo 15. Obrigado. Dacilto Mato dos Santos, Valença, Bahia, hoje, dia 15 de maio de 2025, são 7 horas e 4 minutos, graças a Deus.